Deus tem operações de operações. São dois tipos de operações. Em latim fala assim: ad intra. Quer dizer o que? São operações que estão dentro de Deus. Dentro dele mesmo. Dentro de Deus. Né? Quais são as operações? São duas. Quem saberia dizer? Quais são as duas operações que estão em Deus? A geração de quem? Do Filho. E a expiração. De quem? Espírito Santo. São duas ações ad intra, dentro de Deus, por assim dizer, né? E tem as ações ad extra. Fora de Deus. E quais são essas operações? É a produção. Quem falou aí, Lucas? Não, na encarnação. Também. Mas não só. Das criaturas. A humanidade de Nosso Senhor é uma criatura. Muito bem. Então, essas são as operações. Então, duas ad intra, geração e expiração. Depois vamos ouvir por que são três, justamente essa é a causa porque são três pessoas, porque são duas operações. Então, uma operação tem um princípio e uma relação. E a outra operação tem um princípio só também. E tem outra relação. Aí vai dar três relações, três pessoas. Nós vimos na outra classe que cada pessoa é uma relação, né? Substancial. Muito bem. Ninguém está copiando nada. Então são duas operações. Agora vamos ver como o pai gera o filho. Nós vimos que o pai gera o filho, né? Maneira como gera o filho. Então, deve ser o pai gera o filho. Como? Então, deve-se saber que é uma geração intelectual. Não é corporal, evidentemente, porque Deus não tem corpo. Geração intelectual. E como que se realiza essa geração? O Pai conhece-se a si mesmo. Então, esse conhecimento que o Pai tem de si mesmo é o Verbo, é o Filho. Então, diferentemente de nós, quando nós conhecemos algo, essa ideia que nós temos desse algo
é algo, justamente, é outro algo, a coisa, né, que está em nós. Mas, justamente quando eu digo que está em, né, então, essa coisa está em nós. Então, a coisa é uma coisa e nós é outra coisa, certo? E se isso está nesse, esse aqui é acidente, essa aqui é substância, já vimos também, né? Então, algo que está em outro é um acidente. E esse outro é a substância, o outro no qual está o acidente, né? Então, em nós, o homem, né, os conhecimentos que ele tem de qualquer coisa, até dele mesmo, são acidentes, certo? Ora, em Deus não há acidente. Então, o filho, que é o conhecimento que o pai tem de si mesmo, é substancial, não é acidental. Já vimos isso também, né? As pessoas são... Deixa eu explicar o acidente, porque assim, eu sei que eu já viu os outros. Mas para os outros vão ficar perdidos se eu não explicar. Então, acidentes são coisas que estão em outro, mas que não tem uma existência sozinha. Por exemplo, a brancura. A brancura nós podemos ver aqui, podemos ver no papel ali, na parede. Mas não existe a brancura sem estar em algum ser. Então, os seres que recebem... Então, isso é um acidente, né? Então, o ser que recebe os acidentes é a substância. Né? A substância é aquele que está substável, sob, debaixo. Então, o que está debaixo dos acidentes. Os acidentes são aquelas coisas que são captadas pelos sentidos. E a substância que está sob os acidentes. Mas o principal é a substância, né? Por exemplo, o homem. O homem é um animal racional. Ele pode ter diversos tamanhos, diversas cores, diversas idades, um ou outro sexo, qualquer nacionalidade, qualquer tempo, pode viver em qualquer parte do globo, até na Lua, se é que o homem chegou à Lua. Mas, como diz, são sempre homens. Então, todos os acidentes possíveis, diferentes um do outro, e, no entanto, são sempre homens, porque a substância é humana, certo? Então, essas coisas que mudaram nos homens são acidentais. Tamanho, cor, nacionalidade, língua, época, mas época não difere, né? O homem é sempre homem, milhares de anos atrás e hoje. Mas antigamente era uma raça diferente, depois se misturaram as raças, sempre homem. Antigamente eles tinham mais força, hoje tem menos força, sempre homem. E assim vai. O tamanho, né? Teve a época que eram os gigantes, né? Depois não existiram mais, sempre homens. Muito bem. Então, as pessoas divinas, já vimos, são relações substanciais e não acidentais. Então, o filho não é algo acidental no pai, como em nós qualquer conhecimento, é um conhecimento substancial. É da mesma substância do pai. A gente reza no credo, da mesma consubstantiale patria. O filho tem a mesma substância do pai. Agora, como é que é a maneira do... Então, o pai e o filho expiram o Espírito Santo, né? É por meio de como, né? É pela vontade. É aqui amor. É bom também que a gente vê que o amor, ele é principalmente não um sentimento, mas ele brota da vontade, principalmente, né?
Porque se fosse assim, Deus não seria amor, porque Deus não tem sentimentos. Sentimento material, como nós temos, né? Claro, tem tudo que existe de bom, que tem um ser, né? Deus é a causa. E Deus é não só a causa, mas ele tem em perfeição tudo. Mas o sentimento que te diz do amor, né? Que o coração bate, essas coisas, é evidente que Deus, enquanto Deus não tem coração, então esse sentimento não existe. No entanto, ele é o amor, né? Deus caritas est. Daí vem porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não é porque Deus é igual a gente que tem perna, cabelo, essa coisa. É porque ele é espírito e nossa alma é espiritual, e ele tem inteligência, ele é inteligência, ele é vontade, e as potências da nossa alma são inteligência e vontade. Por isso nós façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O anjo é uma imagem e semelhança maior ainda do que o homem. O anjo se parece mais com Deus que o homem. Mas o homem também, por causa disso, ele é semelhante a Deus também. Tem uma certa semelhança. Então, esse modo de proceder, são duas processões, né? Uma processão espiritual, outra volitiva, da vontade, né? E uma processão chamada geração e outra chamada expiração, né? E então o fato das processões serem assim é a causa de serem 3 pessoas, mas é uma causa, chama-se remota. Causa remota porque são 3. Porque o Pai gera o Filho, e o Pai, Filho Santo e expiram o Espírito Santo, vai dar 3. Né? Mas eu vou ver por a causa próxima. Causa próxima e principal. Não é essa. Não. Agora, são 2 processões. Então, o Pai, o Filho, procede do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas uma só processão, porque é uma processão através do Filho. Certo? 2 processões. 1, 2. Então, a processão do Espírito Santo não é uma processão do Pai e do Filho. É uma processão só do Pai e do Filho. Né? Ao mesmo tempo. Porque o Espírito Santo procede do Pai através do Filho. Agora vamos ver a causa próxima e formal dessa distinção das pessoas. Então, essa é a causa remota. Causa próxima e formal. Qual é? É o fato, justamente, de que só há duas processões. Então, a gente vê que há 2 processões porque acontece isso. Então, é quase uma conclusão. Mas a causa principal, porque são 3, é porque tem um princípio, que é o Pai, e ele vai fazer uma relação, vai haver uma relação, ele com o Filho, vai haver uma outra relação, o Espírito Santo. Então, só um princípio e dois objetos, vamos dizer, da processão. Então dá 3. São 2 processões com um princípio só.
Ainda que o princípio aqui, no caso, é como é que fica. O princípio dessa procissão são essas. É o Pai, sim, mas até é difícil de falar dessa dificuldade, né? O Pai é sempre o princípio, mas aqui o Filho também é princípio do Espírito Santo, como se fosse um caminho, mais ou menos assim, vamos dizer. Vou a Campos e passo por Bom Jardim. De certo modo, realmente o Bom Jardim está antes de Campos, então para chegar a Campos tem que passar por Bom Jardim. Bom, mas em Deus não há uma anterioridade, só intelectual, não temporal. Ou seja, o Pai não existiu primeiro, depois o Filho, depois o Espírito Santo, né? E para o Espírito Santo se proceder, ele não teve que passar primeiro pelo Filho, porque ambos são eternos, né? Todos os três são eternos. Sempre houve isso, mas por quê? Pela lógica, o Pai tem que ser anterior ao Filho. Evidente, certo? Não existe filho sem pai. Mas pode dizer uma pessoa que não é pai ainda, ele vai ser pai maior. Então o pai é anterior ao filho. E o amor dos dois, de um pelo outro e do outro pelo um, tem que ser em terceiro lugar também. Tem que ser em terceiro lugar, não em terceiro no tempo. Pela lógica, só se pode haver um amor mútuo do pai pelo filho, do filho pelo pai, se o pai e o filho já são anteriores ao Espírito a esse amor, certo? Então, por isso que diz que pai é a primeira pessoa, o filho é a segunda, a terceira. Mas todos são eternos e iguais. Agora vamos ver, depois de ouvir uma palavra de um discípulo, vamos ouvir a palavra do mestre, Santo Afonso. É mais ou menos a mesma coisa, mas assim, mais bendito. O Pai é o princípio da divindade e se distingue do Filho pela oposição que há entre eles, de produtor e produto. Essa oposição nem é oposição. Eu sou oposto aos comunistas. Não é assim. É oposição mas é oposto no sentido que um não é o outro. Então, se distingue do Filho pela oposição que há entre eles, de produtor e produto. Em contrapartida, em Deus, aquelas coisas que não têm entre si uma oposição relativa, que são relação, né? É uma relação, onde não há essa oposição relativa, não se distingue de modo algum, mas são uma única e mesma coisa. Então, a única distinção justamente que há em Deus são as pessoas, mas elas são perfeitamente iguais uma à outra. Como que pode? É complicado. Complicado, né? Por isso que chama mistério. Né? Mas é bom entender isso porque tem muitas heresias. Aqui é um livro contra as heresias. Então, andou herege falando bobagem sobre isso, então tem que saber o que é certo para poder entender o que é errado. Por isso o Pai é o mesmo com o Filho em tudo aquilo que não se opõe ao Filho relativamente ao Filho. Nem o Filho ao Pai. Em serem um e outro princípio em esperar o Espírito Santo. Por isso, embora o Espírito Santo seja esperado e proceda do Pai e do Filho, é artigo de fé definido, tanto pelo Concílio Geral de Leão, o segundo Concílio Geral de Leão, como pelo de Florença, que o Espírito Santo procede de um só princípio e de uma só inspiração, não de dois princípios e de duas inspirações. Aqui tem uma passagem, acho que desse concílio justamente. Nós condenamos e reprovamos todos os que, com temerária ousadia, afirmam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho como de dois princípios, e não como de um só. Definimos que o Espírito Santo, do Pai e do Filho, procede eternamente como de um só princípio e de uma só inspiração. A razão disso é que uma só é a virtude de expirar o Espírito Santo, tanto no Pai como no Filho, sem que se encontre entre eles nenhuma oposição relativa.
nessa expiração, né? Agora, se o Espírito Santo não procedesse do Filho, entre ele e o Filho não haveria nenhuma oposição relativa, e por conseguinte, uma pessoa não seria realmente distinta da outra. Porque se o Espírito Santo procedesse do Pai, como o Filho procede do Pai, não haveria distinção entre o Espírito Santo e o Filho, entendeu? Por isso a processão do Espírito Santo tem que ser do Pai e do Filho. Porque se ele procedesse só do Pai, não haveria distinção entre ele e o Filho. Então são duas processões e diferentes uma processão da outra. E uma procede só do Pai, outra procede do Pai e do Filho. Por isso que os ortodoxos, quando negam isso, eles são hereges. A parte dos ortodoxos acha que o Filho só procede do Pai e não do Filho. Por isso que no credo fala procedes a pátria filioque procedet. Está lá no credo da missa. Filioque quer dizer e do Filho. Né? Procede do Pai e do Filho. Essa palavra filioque foi uma briga, né? E os ortodoxos orientais não queriam aceitar. O Filho e o Espírito Santo procedem diversamente, um do intelecto e o outro da vontade. Causa remota dessa distinção, a causa próxima e formal da distinção real do Filho e do Espírito Santo é a oposição relativa na processão do Espírito Santo a partir do Filho. Vir o Espírito Santo de outra parte... Não, peraí. Isso aqui é um herege. O herege achava que o Espírito Santo não vinha de outra parte, senão do Pai pelo Filho. Não, desculpa. Esse é o certo. É um santo para falar. Julgo, vir o Espírito Santo... Não julgo vir o Espírito Santo. Eu estava pulando essa parte. Não julgo, não vir o Espírito Santo, senão... É um modo francês de falar, né? Senão do Pai e pelo Filho. Então, em outras palavras, o Espírito Santo só vem do Pai pelo Filho. É isso que quer dizer, desculpa. Agora, o Filho, ser filho, implica ser produzido pela substância do Pai, ou seja, da mesma essência do Pai. Por isso que nós somos filhos adotivos de Deus. Porque se nós tivéssemos a mesma essência de Deus, nós seríamos filhos naturais de Deus e seríamos deuses. E por isso o Filho, e Jesus Cristo, que é Filho, é Deus. Porque ele é da mesma substância do Pai. Propriamente Filho é aquele que é da mesma substância do Pai. Cachorro não dá gato, nem gato é cachorro, porque tem que ser da mesma substância. Né? Homem só dá homem, ser humano. E Deus só dá Deus. Pai só gera Deus. Não temos em Deus senão duas operações: ad intra, a geração do Verbo, e a Espírito Santo, e a inspiração do Espírito Santo. Tanto toda outra operação em Deus é obra ad extra, a qual não produz pessoas divinas, mas só criaturas. Então, se diz na filosofia também, né, que quando a gente tem uma ideia, a gente tem um verbo intelectual. Então, por isso que chamamos também o Filho, a segunda pessoa, de verbo do Pai. Né? Essa é uma geração, quando a gente tem uma ideia, é como se a gente gerasse uma coisa. Então, é assim que é a geração do Pai e do Filho. É uma ideia que ele tem de si mesmo, o conhecimento perfeito que ele tem de si mesmo, é como se fosse um espelho, igualzinho, só que é distinto. Ele é o pai, o outro é o filho. Né? Então, nas pessoas divinas há distinção, mas não diferença. Distinção quer dizer, uma não é a outra, mas são iguaizinhos. E outra coisa interessante, quando agem a dextra, as três agem juntas. A gente pode dizer, o Espírito Santo desceu, coisa, o Pai falou, mas na verdade foram as três. Da mesma, assim, igualmente, as três agem igualmente. A gente pode pensar assim, quando Deus age para fora, por assim dizer, né, dele,
é como se fosse Deus assim. A distinção Pai, Filho e Espírito Santo aí não existe, por assim dizer, nas ações da destra. Inclusive a encarnação foi das três. Só que pessoa, isso que eu acho que eu já falei também, para nós pessoa é uma coisa. O homem, quando a gente diz pessoa, é uma realidade diferente quando a gente fala pessoa de Deus, né? A pessoa em Deus é uma hipóstase. Por isso que a gente chama de união hipostática.